Como é que tá a sua vida financeira nesse momento? Hoje eu vou te falar como é que tá a minha vida financeira e tudo que mudou depois que eu comecei a investir meu dinheiro mês a mês, vamos dizer assim, centrado, bem centrado e criando o hábito de investir meu dinheiro todo mês. Bom, esse vídeo aqui não vai ter cortes, eu vou falar o que vem na minha cabeça. Tô sem roteiro aqui. Basicamente eu tô com o título do vídeo aqui, as descrição, as tags, as coisas assim que precisa para postar o vídeo. E o que eu vou contar hoje pra vocês aqui são as minhas experiências depois que eu comecei a investir dinheiro, o que mudou basicamente. Começando por quando eu conheci os investimentos. Bom, pela primeira vez na vida eu assisti um vídeo do Primo Pobre falando sobre um pouquinho sobre guardar dinheiro e outras coisas assim. E depois disso, cara, apareceu um vídeo sobre como investir em fundos imobiliários e também em outras coisas pra mim do canal A Cara da Riqueza. Apareceu esse vídeo pra mim e eu continuei vendo muitos vídeos do Primo Pobre antes disso, muitos shorts do Primo Pobre, sabe? Aqueles cortes de live que faziam, acho que dele, acho que é. E basicamente, cara, eu fui vendo esses vídeos, apareceu o vídeo do canal do A Cara da Riqueza, vi alguns vídeos dele e aprendi a investir em fundos imobiliários e também em renda fixa, CDBs e liquidez diária e outras coisas assim com 100% de CDI. E logo depois, eu comecei a conhecer muitos outros canais que também falavam sobre investimento. Tanto o canal Baiano Invest, tanto o canal Rob Correia, que é um canal muito bom, cara, ele ensina bastante coisa sobre a vida, sobre até mesmo família, familiares, amigos e outras coisas assim, sobre dinheiro também. Cara, é muito bom mesmo. O Rob Correia, o Forever 78, que esse é principalmente fala sobre a vida. Se você quer lá ver, se você quer saber coisas do cotidiano, coisas da sua vida, outras coisas assim, você vai nesse canal, que esse canal é muito bom, cara. Tô divulgando aqui esses canais porque foram canais que me ajudaram de verdade em muita coisa. E, bom, são bons canais. Eu não posso dizer que são canais ruins, porque são bons canais. E tem muitos outros canais também que me ajudaram. Mas agora, cortando essa parte dos canais, começando a parte sobre o investimento de fato. Bom, depois que eu comecei a ver esses vídeos desses canais, basicamente. Tô falando bastante basicamente nesse vídeo, mas é um hábito meu. Vou tentar desfazer esse hábito conforme eu faço os vídeos aqui no canal, tá? Eu comecei a investir depois de ver isso. De pouco em mês a mês, tô sempre colocando dinheiro, guardando dinheiro na minha carteira, sabe? No Nubank. Que tem muita gente que conhece. Eu tenho muitos outros bancos também aqui, mas o Nubank é o principal. E o que mais acontece? Depois que eu comecei a investir, comecei a ter dinheiro realmente, o que mudou foi o seguinte, cara. A forma que eu trabalhava, cara. O jeito que eu trabalhava antes de começar a investir, antes de conhecer os investimentos, cara. Eu fiquei pensando, cara, o tempo inteiro se foi certo, não se foi certo exatamente, mas tipo, que eu perdi muito tempo trabalhando sem ter um objetivo específico na minha cabeça. Eu comecei a investir com cerca de 19 anos de idade, hoje em dia eu tenho 21, tenho um bom dinheiro. Não vou dizer quanto, obviamente, né? Pessoal meu, não mostro minha carteira. E logo após isso, cara, lá com 17, 18, 19 anos. 19 anos foi quando eu fiz 19 anos, mais ou menos. No mês em que eu fiz 19 anos que eu comecei a investir. Acho que foi mais ou menos isso, tá? Mas quando eu tinha 17, 18, 2, 3 anos mais ou menos de trabalho no mercado, cara, que eu fui trabalhar em 5 empresas diferentes, cara. Principalmente em fábricas. E também fazer serviço mais pesado, sabe? Como jardinagem, sabe? Cuidar de jardim, carregar coisa pesada assim, que o meu patrão fazia, eu fazer esse tipo de serviço mais pesado pra ele enquanto ele fazia o mais leve. Basicamente foi isso. Cara, eu fiquei pensando, cara, nesses tempos em que eu trabalhei, velho. Nesse. Todos esses 3 anos, cara, eu podia ter investido dinheiro, cara. Eu podia ter investido dinheiro. Mas não investi nada. Eu me arrependo disso até hoje, cara. Eu ganhava o dinheiro e gastava tudo. Isso é o antes de eu começar a investir. Agora vem o após eu começar a investir. Depois que eu comecei a investir meu dinheiro, depois que eu comecei a ter dinheiro de fato, o que é que mudou? Eu dei essa introdução, galera, de mais ou menos uns 5 minutos para vocês entenderem como é que foi a minha jornada até aqui, cara. Para vocês entenderem como é que foi a minha história de um cara de 21 anos de idade que tem essa história e esse tempo de trabalho de 2, 3 anos e que nunca investiu antes. Agora, depois de conhecer os investimentos, o que acontece? Eu percebi uma coisa, cara, as pessoas ao meu redor
Depois que elas souberam que eu comecei a guardar, comecei a investir meu dinheiro, elas meio que sabem isso, mas não sabem quanto eu tenho, elas começaram a me tratar um pouquinho diferente, cara. Literalmente, minhas tias, ou até pessoas que eu conheço assim meio de longe, começaram a ter mais respeito por mim, sabe? Tipo, antes, quando eu não tava trabalhando, ou quando eu ficava sem um emprego por muito tempo, por 2, 3 meses sem trabalhar, quando eu tava com 17, 18 anos, eu via muitas pessoas que, meus parentes, vamos dizer assim, que olhavam pra mim com uma cara meio torta, sabe? Como se o que eu tivesse, tipo, só por não ter um emprego, eles me olhavam com uma cara meio, vamos dizer assim, tipo, me julgando, eu acho. Eu não tenho como dizer com certeza porque eu não sei o que eles estão pensando exatamente, mas depois que eu comecei a trabalhar e ter dinheiro, depois que eu comecei a receber meu salário por mês, onde é que eu trabalho agora, basicamente as pessoas começaram a ter mais respeito por mim. Quando eu tinha 17, 18, 19 anos ali, eu tava trabalhando, as pessoas me davam respeito, mas se eu ficava sem trabalho ou sem emprego, cara, as pessoas me olhavam com um olhar meio, cara, tipo, me rejeitando. Como é que eu posso dizer, cara? Como se não quisessem se aproximar de mim. E o cachorro? Meu Deus do céu, meu cachorro que tá aqui atrás. Nem vou cortar isso aqui. O cachorro apareceu aqui no fundo pra me cortar o raciocínio, mas tá certo. Continuando. Daí, chat. Daí, chat. Ó, tô falando com o chat aqui. O chat é o que eu tô usando pra fazer o título e o roteiro do vídeo. É o chat GPT, se vocês não conhecem. Um IA. Continuando. Bom, daí, galera, as pessoas começaram a me tratar com mais respeito. Depois que eu comecei a trabalhar e ter dinheiro. Depois que as pessoas começaram a perceber que eu tenho algum dinheiro guardado, cara, elas começaram a me tratar um pouco diferente, sabe? Tipo, me respeitar mais. Tipo, como é que eu posso explicar? Só que não foi uma versão, vamos dizer assim, que eu posso dizer que elas começaram a me respeitar mais, porque veio umas coisas diferentes também. O principal que veio diferente das pessoas ao meu redor, depois que descobriram que eu tinha algum dinheiro guardado ou coisa assim, foi começar a me dar conselhos diferentes. Faça uma faculdade, faça uma coisinha, vá namorar, crie uma família. É sempre desse jeito, você pode notar, cara. Quando você tem dinheiro ou tá trabalhando, ou eles sabem que você tem, é sempre desse jeito. Sempre falam, vai arrumar, cadê as namoradinhas? O tio fala, vai, cadê as namoradinhas? Cadê as mulheres que você, tipo, as namoradinhas, né, principalmente? Cadê as mulheres que você gosta? Apresenta uma mulher aí pra mim que você gosta. É desse jeito, cara. Mas cuida. Quando você não tem um tostão no bolso, que você pode dizer, eu não tenho dinheiro, eu não consigo ajudar com nada. Cuida, cara. Ninguém vai dizer uma única vez. E aí, como é que estão as namoradas pra você? Ninguém vai falar nada. Até mesmo quando você vai na igreja, isso foi história de outras pessoas que me falaram, basicamente, né? Num vídeo que eu assistia. Ele falou assim, ó, quando você vai na igreja e você não tem um tostão no bolso, as pessoas sabem disso que você não tá trabalhando, coisa e tal, eles nunca falam nada com você. Na maioria das vezes é só cumprimentar, conversar um pouquinho e sair fora. Normalmente é assim. Mas quando eles sabem que você tem uma vida estável, uma vida boa, talvez até more sozinho, talvez até tenha suas coisas, carro, casa, moto, outra coisa assim, eles sempre falam, ó, irmão, tem uma irmãzinha pra te apresentar aqui, ó. Ela tem 2 filhos, mas é uma irmã muito fiel. Cara, ver se cresce um pouquinho, cara. As pessoas, quando sabem que você tem uma vida boa, cara, parece que elas querem te colocar num buraco, cara. Querem te fazer andar numa tábua no meio de um buraco assim que você pode cair a qualquer momento e se ferrar. As pessoas querem que você, na maioria das vezes, se ferre, cara. Tem essa frase aqui, ó, e também tem esse conhecimento que eu peguei. Os teu tio, eles querem ver você bem, mas não querem ver você melhor do que o filho deles. Eles não querem ver você melhor que o filho deles. Tenta comprar um carrinho novo ou crescer na vida pra você ver como é que teus tios não vão te tratar, cara. Teus tios, teus parentes vão te tratar. É sempre desse jeito. Olha aqui, ó, galera. A minha vida, ela mudou completamente, cara, porque hoje em dia eu tenho que tomar muito cuidado. Porque eu não posso dizer para as pessoas que eu tenho dinheiro guardado, cara, porque senão eles vão me pedir emprestado. A minha vida mudou num sentido diferente, cara. Antes, quando eu não tinha dinheiro, eu podia falar para as pessoas que eu não tinha dinheiro assim, as pessoas não iam querer nada de mim, porque sabem que eu não tenho nada para oferecer. E nunca me chamavam pra ir em festa ou coisa e tal, chamavam meu pai. E eu ia junto só. Mas as pessoas sempre me davam uma olhada. Daí, cara, depois que eu comecei a guardar dinheiro, ter o dinheiro investido mesmo, eu tenho que tomar muito cuidado. Sempre manter meu dinheiro em muito sigilo, cara.
Porque as pessoas, elas se sabem que você tem um pouco de dinheiro guardado, elas sempre vão lá e inventam uma história triste pra você. Ah, eu tô passando por esse problema, eu tô passando por aquele problema. Eu queria que você me ajudasse, tem como me ajudar? Sempre assim. Já tem muito caso na internet, cara, é só você pesquisar. Tem muita gente aí, tem um cara que perdeu 30 mil reais, cara, que eu vi um vídeo dele, um vídeo recente de um cara que perdeu mais de 30 mil reais porque um amigo queria abrir um negócio num treco de mexer com dente, sabe? Com não sei o que é, pra ser dentista, eu acho que é. Ele queria abrir um consultório e coisa e tal, pediu 30 mil pro amigo porque era o que faltava. O cara foi lá, emprestou o dinheiro, fez as contas lá, tirou o dinheiro da renda fixa que tava rendendo, foi lá e emprestou pra esse amigo. Conclusão. Passou uns 2, 3 meses, o amigo não devolveu o dinheiro. Bloqueou ele em todas as redes sociais. Bloqueou ele no WhatsApp. Bloqueou ele em tudo. Não consegue mais conversar com esse amigo, cara. O amigo fugiu, basicamente. Não consegue mais saber onde que ele tá. E ele falou que quando ele foi ver as coisas do amigo, o amigo tinha mudado de casa, tinha comprado carro novo, tinha feito viagem, cara. Ostentando, cara. E tudo isso com o dinheiro que ele emprestou. Mais de 30 mil reais perdido, cara. Perdido, perdeu 30 mil reais, cara. Porque confiou no amigo e emprestou o dinheiro. Uma das coisas e um dos motivos que a minha vida mudou completamente, cara. O motivo principal é eu, por incrível que pareça, eu mudei. E as pessoas ao meu redor mudaram mais ainda. Eu comecei a não me preocupar tanto com dinheiro. E as pessoas começam a perceber isso em mim. A minha aura fica diferente. Não sei se você acredita em aura ou será em espírito, mas a minha aura ficou diferente. Eu fiquei muito mais normal, cara. Eu parei de me preocupar com muita coisa. Comecei a pensar no meu futuro de uma forma mais positiva. Comecei a ter objetivos na minha vida. E as pessoas ao meu redor começaram a perceber isso e sempre ficam falando assim, ó. Aí as namoradinhas, quando você vai conseguir uma namorada, cara, é sempre desse jeito quando vem que você tá bem, cara. Eles querem basicamente te preparar uma armadilha. Porque se você começar a namorar, você vai perceber todo o teu dinheiro, tempo, as coisas que você fazia no sábado, domingo, quando você estava sozinho, cara, tudo isso é pra um relacionamento. E me diz, você vai conseguir investir com um relacionamento, cara? Obviamente não, cara. Você vai ter um relacionamento, vai ter que cuidar de uma segunda pessoa. Vai investir tempo, dinheiro, tem que conversar com essa pessoa, tem que trabalhar ainda pra ter dinheiro pra vocês poder sair no final de semana. Cara, hoje em dia, relacionamento, um namoro, não vale muito a pena, cara. Você só gasta dinheiro, é desperdício, basicamente. E, cara, morando sozinho, sendo solteiro que nem eu sou, cara. No meu caso, velho, eu consigo investir um bom dinheiro, tenho sempre dinheiro guardado, não preciso me preocupar com tá saindo, posso sair pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. No relacionamento eu não poderia nem sair sem explicar pra minha mulher onde é que eu ia ir. O que vale, velho? Eu posso sair pra onde eu quiser, eu volto a hora que eu quiser. Eu me pergunto o que as pessoas que têm relacionamento pensam, cara. Não que eu não queira ter um relacionamento, eu não julgo quem tem relacionamento, mas no meu caso, eu, por enquanto, não preciso de um relacionamento e não quero um relacionamento. Claro que eu penso de vez em quando em ter uma pessoa ali pra estar do meu lado, me ouvir, me escutar, eu poder beijar, abraçar, o que dá pra fazer no relacionamento, né? Eu penso de vez em quando nisso. Ter uma namorada, por exemplo. Ter uma namorada até vai, mas se você for ter um relacionamento sério, casar, fica longe. Ter uma namorada onde que você, tipo assim, ela fica na casa dela, você fica na tua casa, vocês saem de vez em quando pra se encontrar, faz uma coisa junto, isso é legal. Tirando isso, cara, casamento pra mim não dá. Uma namorada até vai. Casamento não. Porque daí vai consumir demais do meu tempo. Caraca, velho, já tem 15 minutos de vídeo. Vou terminar esse vídeo por aqui, galera. Tô falando demais, se eu continuar falando, vou falar por uns 20, 30, 40 minutos aqui. Porque tem muita coisa que eu posso falar. E eu quero que vocês... Eu falei bastante coisa nesse vídeo diferente. Eu não planejava fazer tanto assim. A minha vida, ela mudou completamente depois que eu comecei a investir, cara. Teve pontos positivos que mudaram, teve pontos negativos. E eu acho que a tua vida também pode mudar se você começar a investir. Guarde 100, 200, 300 reais por mês numa caixinha do Nubank aí, que você consegue baixando o aplicativo do Nubank, cara. Só vai guardando 100, 200 reais por mês para fazer a reserva de emergência e depois começa a pesquisar como investir em fundos imobiliários e ações para receber uma renda por mês desses fundos imobiliários, tá? Vai pesquisando isso, tá?
Pesquisa aí que você vai entender e vai começar a compreender mais o mundo dos investimentos. Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado alguém que tá passando por uma situação difícil, ou que se você quiser, pode comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, tá? Quero muito saber o seu comentário. Esse canal aqui é novo, tá começando agora. Eu quero muito saber o seu comentário e você tem que me dizer, cara, o que você achou do vídeo e se a minha história serviu de alguma coisa pra você, foi útil pra você. E um conselho: nunca empreste dinheiro pra ninguém, cara. Eu aprendi isso daí, eu já emprestei mais de R$2.000 pra algumas pessoas e nunca mais recebi esse dinheiro de volta, cara. Nunca mais, velho. Eu fiz um acordo com a pessoa lá porque eu pagava ela por mês. E daí eu descontei esse dinheiro e ficou assim, consegui receber meu dinheiro de volta. Mas se fosse por não ter feito nenhum acordo, eu não ia receber meu dinheiro de volta nunca. Meu conselho pra você é: nunca empreste dinheiro pra ninguém, seja parente. Se você tem dinheiro, esconda-o num banco que só você tem a senha e pode mexer na conta, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, galera. Comenta aí embaixo, não me deixe aqui falando sozinho, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? A gente se vê lá.